Olá, gente. Muito bom estar com vocês hoje. Mais uma vez, o CR, eu falei até para a ministra Célia, que é um filho da gente. Nós criamos eu, a ministra Célia e pastor Silvado. E com carinho a gente vem caminhando esse tempo todo. E o CR, também eu fiz os 12 passos, eu caminhei com todo mundo, e como foi bênção na minha vida. E eu sei que está sendo bênção na sua vida, mas coragem, porque CR também precisa de coragem. É celebrando a restauração, é uma oportunidade que Deus está dando a gente de crescer, amadurecer e amar com o amor de Deus. E hoje, gente, a gente vai trabalhar o tema de relacionamentos. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Senhor, vamos cantar uma canção ao Cordeiro Santo de Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Jesus, Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Cordeiro. Santo de Deus, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Levante suas mãos e adore ao Senhor, Cordeiro Santo de Deus, a raiz de Davi, príncipe da paz, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. Glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder, sem poder, honra, glória.
Gente, eu dei o tema do nosso encontro hoje, transformando dificuldades em possibilidades. A gente está acostumado a dizer, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, e a gente ouve problema de todo mundo. E nessa pandemia, imagine o que nós pastores, e eu também como psicólogo, temos ouvido de dificuldades. Então esse tema de relacionamento, transformando dificuldades em possibilidades. Olha que maravilha. Sabe por quê? Porque as dificuldades, elas nos desafiam. E a palavra transformar, a trans é ir além. Formar é forma. Então, sair da forma, sair do cotidiano, sair do dia a dia, fazer novas experiências, experimentar relacionamentos, mesmo na pandemia. E é importantíssimo relacionamentos, a gente assumindo responsabilidade pelas nossas ações. Você vê que desde o início do mundo, quando Deus perguntou a Adão, onde estás? Ah, Senhor, aqui nós descobrimos que estavam nus. Como, Adão? O que aconteceu? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me induziu a comer a fruta proibida. E eu pequei. Adão, muito cara de pau, né? Porque ele culpa a Deus e culpa a mulher. Aí Deus pergunta à mulher, e a mulher diz que é a serpente. Em outras palavras, desde o início do mundo, com a queda, o ser humano quer culpar outras pessoas. O ser humano tem dificuldade de ter responsabilidade sobre as suas próprias ações, o seu dia a dia. Agora, esse Salmo 51, 1 e 2 e 10 é maravilhoso. Davi tinha tido relação com Betseba e o profeta Natã chegou a ele, contou uma parábola e Davi caiu em si. E Davi percebeu que ele tinha pecado. Pecou adultério, pecou mandando o marido da mulher ir para a frente de batalha, pecou por homicídio. E o que é que aconteceu? Betseba fica grávida, o bebê morre, não morre. Quando nasce, Davi chora, pedindo perdão a Deus, mas todo pecado tem consequências. Não tem nenhum pecado que não tenha consequência. E a consequência do pecado de Davi foi o bebê morreu. E Davi faz esse salmo maravilhoso. Olha o que ele fala. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É interessante que Davi não culpa Betseba por ela ser muito formosa, muito bonita. Não culpa porque os comandantes disseram que era melhor ele ficar no palácio. Não, ele sabe que ele pecou e ele pede que Deus tenha compaixão dele. E ele pede que Deus, segundo a multidão das misericórdias, apague a transgressão dele, apague o seu pecado. E o segundo versículo, lava-me completamente da minha
iniquidade e purifica do meu pecado. Gente, às vezes a gente peca e tem gente que diz é pecado branco, pecado amarelo, pecado isso, pecado aquilo. Pecado é se distanciar do alvo, que é Cristo. Pecado é desobediência. E nesse sentido, Davi assume que o que ele fez foi iníquo. Isso é, ele foi um miserável, ele foi um assassino, ele foi um adúltero. Agora, olha o terceiro versículo. Cria, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não basta se arrepender. É preciso pedir misericórdia de Deus para tocar a vida para frente e não repetir pecados de estimação. Quando a gente peca, o Espírito Santo sinaliza, é necessário pedir perdão e a palavra diz fugir do pecado, fugir da tentação. Porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte, diz o apóstolo Paulo. O arrependimento é diferente do remorso. O arrependimento em Deus, eu faço um pacto com Deus de não fazer mais aquilo. O remorso, vocês já viram pessoas que, quando nós pastores fazemos o apelo, as pessoas vão lá na frente, todo domingo. Tem gente que vai todo domingo, parece que ou tem multidão de pecados, ou então é o mesmo pecado que todo domingo ele se arrepende. O nome disso não é arrependimento, é remorso. O que é importante, algumas dicas que eu vou dar, né? O que é importante para a gente encarar relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo, algo real, significativo. Bem, faça uma lista de pessoas que nós prejudicamos e dispusemos a fazer reparação sobre o que aconteceu. Veja bem, primeiro, reconhecer os nossos pecados e erros do passado. Não adianta a gente se justificar. Ah, eu pequei por causa disso, de fulano, de cicrano. Ah, eu pequei porque estavam me impressionando muito. Não. Transgressão com Deus é pecado. E a palavra nos ajuda a não pecar. Segunda coisa que a gente deve fazer é trazer à memória o que traz esperança, como diz lá em Lamentações 3, de 21 a 24. Agora, para isso, é importante a gente ter uma boa memória. Por isso, eu recomendo que você escreva aí. Transforme esses relacionamentos quebrados numa lista de oração sua para essa lição. Não, eu não fui legal com o André, que está me ajudando aqui na gravação. Não fui legal com o pastor Silvado, não fui legal com isso, aquilo, fulano, cicrano. Faça essa lista e ore diariamente essa lista. Ore sinceramente, reconhecendo as suas limitações. Por exemplo, às vezes eu digo, Senhor, eu estou orando, mas ainda estou com raiva dessa pessoa. Mas perdoa a mim e perdoa essa pessoa. Senhor, eu estou orando porque a tua palavra diz para orar, mas eu não tenho vontade nenhuma de orar.
Coloque a sua limitação diante de Deus e Deus vai trabalhando o seu coração. Só o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, de 8 a 11. Olha o que Jesus diz sobre esse texto maravilhoso. Se você quer ajudar alguém a sair do mau caminho, não diga, eu tive esse pecado e eu venci. Diga assim, não. A palavra de Deus é maravilhosa e ela nos ensina como fazer esse processo. Olha o que Jesus falou. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa maravilhosa que Jesus explicou. Para a gente não ser soberbo, para a gente não desconsiderar o pecado, para a gente não dar desculpas esfarrapadas. Ele diz assim, do pecado porque os homens não creem em mim. O Espírito Santo vai convencer que Jesus foi homem Deus, que ele nasceu de mulher, que ele viveu como qualquer um de nós, mas sem pecado, que ele fez o bem, que ele curou, expulsou demônios, ressuscitou pessoas, andou sobre o mar, acalmou tempestade e morreu na cruz por mim e por você. E Deus o ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, apareceu há 40 dias para os discípulos e subiu aos céus. Esse é o Cristo que nós cremos, porque ele é que convence a gente do pecado. Como é que o Espírito Santo convence da justiça? Porque Jesus foi para o Pai e ele disse que a gente não ia vê-lo de novo. Mas ele prometeu o Espírito Santo, o Consolador, aquele que quando a gente está com medo dá coragem, aquele que quando a gente vai testemunhar e está sem palavras, ele coloca palavras na nossa boca. O Espírito Santo de Deus mostra que Jesus foi, como Cordeiro, a justiça de Deus. O Espírito Santo nos convence do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Não subestime Satanás. Vou contar uma historinha rápida. Os adolescentes numa igreja tinham uma senhora idosa que elogiava todo mundo. Aí os adolescentes disseram, vamos fazer uma pegadinha com ela. Aí disse, dona fulana, como vai? Tudo bem, etc. A senhora elogia todo mundo, né? Meu filho, eu gosto de abençoar todo mundo. E o que a senhora diz de Satanás? O adversário. A velhinha pensou e disse, ele é muito perseverante. Satanás não desiste da gente. Ele já está condenado, mas ele sempre quer prejudicar a gente. Sabe para quê? Para provar que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Para provar que o Espírito Santo não faz a gente melhorar de vida e não pecar. Ele é um mentiroso, mas cuidado, ele é perseverante. Por isso que fuja da tentação, fujamos da tentação, fujamos do pecado e nos voltemos para Deus, confessando, se arrependendo. Quinta coisa que eu vou dar dica para vocês hoje. Aceitar a si mesmo.
amar a si mesmo, perdoar a si mesmo. Isso, gente, a gente vai tocar em 4 áreas da vida da gente: a biopsicossocial e espiritual. Viktor Frankl, o criador da logoterapia, psicoterapia do sentido da vida, ele passou por 4 campos de concentração e disse: a vida tem sentido em toda e qualquer situação. E ele perdoou os nazistas, porque ele era um judeu convicto, sabendo da importância do perdão. Aceitar a si mesmo. Veja, se você se acha feio, sabe que a Bíblia diz sobre isso? O coração alegre formoseia o rosto. Quer se tornar bonito? Tenha um coração alegre em Deus. Se alegre no Senhor. Ele é a nossa força. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Amar a si mesmo. Goste de você. Cuide do seu corpo. Cuide do seu psicológico, do seu emocional. Tenham bons relacionamentos. Cuide da sua alimentação, do sono, atividade física. Goste de você mesmo. Ame a você. Perdoe a você mesmo. Você sabe, como pastor e psicólogo, eu tenho encontrado pessoas até cristãs que sabem que Deus perdoou, que sabe que a pessoa que ele ofendeu perdoou, mas ela não perdoa a si mesma. É preciso aprender a perdoar. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas. E essa sexta, gente, amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui é que está o segredo de um relacionamento melhor na nossa vida. O que é que a Bíblia diz sobre amar? Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, Jesus disse: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Agora, olha o que Jesus nos propõe de todo o coração. Para a cultura hebraica, judaica, coração não é o melodrama mexicano para nós, latinos-americanos. O coração, eu entendo, eu decido, eu escolho, eu amo, eu perdoo. Então, o coração é o centro de decisões da nossa vida, na cultura judaica. Por isso que a gente precisa amar a Deus, se grudar a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o nosso psique, das nossas emoções. Não seja levado pelo instinto, não seja levado pelo ímpeto. Evite ser pavio curto. Deus vai trabalhar no seu temperamento. E de todo o seu entendimento. Olha que coisa maravilhosa. Amar também é pensar. Amar é saber decidir. Amar é saber escolher. O pecado, gente, a transgressão, a quebra, muitas vezes, de relacionamento, no momento parece um prazer, parece algo maravilhoso, mas é irracional, é traiçoeiro. Jesus disse que é para amar de todo entendimento. E esse é o maior mandamento. A gente grudado em Deus, a gente
Consegue. Sabe por quê, gente? O amor é divino, não é humano. Guilherme Falcão não tem capacidade de amar, não tem capacidade de perdoar. Em Cristo, eu me capacito a amar e a perdoar. O que mais? O que é que a gente pode aprender? Quem é Deus para mim? Tem gente que diz, o Deus do Velho Testamento é de um jeito, do Novo Testamento é de outro jeito. Deus é Deus no Velho e no Novo Testamento. No Velho, quantas vezes o texto bíblico diz que ele se arrependeu de algum castigo que ele ia dar a um povo, a um rei, a um profeta, pelo arrependimento. Isso, o nome disso é graça. Graça é favor imerecido. Nós temos a graça de Jesus porque ele se colocou como pecado por nós, porque ele derramou o sangue dele na cruz, porque ele nos amou profundamente, ao ponto de dar a sua vida por nós, sendo ele sem pecado e inocente. Então esse Deus, quando você quiser lembrar quem é esse Deus, olha para a cruz de Jesus, o sangue derramado, a humilhação, a tortura. Quem ia para essa cruz eram os piores criminosos da época. Jesus inocente, porque em algumas vezes ele disse, me acusem de algum pecado. E ninguém ousou acusá-lo de algum pecado. Quem é o meu próximo? Pode ser meu próximo da família, meu próximo, meu amigo. Pode ser um desconhecido. Nessa pandemia, quanta solidariedade nós vimos com pessoas que nós amamos, com pessoas que nós nunca vimos. Por outro lado, quem é o meu próximo? Nessa pandemia, quanto egoísmo, individualismo, quanta crueldade, quanta corrupção, quanta coisa acontecendo, quebrando esse mandamento do amor, deixando que pessoas passem fome. Eu estava escutando no rádio, gente, jovens, 3 jovens, repare só, estudantes de medicina, burlaram a data da vacina para se vacinar em primeiro lugar. Imagine que futuro médicos eles serão. Então essa crueldade, essas coisas corruptas que a gente está vendo, também o meu próximo tem, eu tenho, como eu tenho amor ao meu próximo e o próximo tem amor a mim. Quem sou eu? O Sócrates nos falou, amar a si mesmo é também se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Por isso que existe aconselhamento pastoral, existe o CR, o Celebrando, existe os 12 passos, existe todo esse acompanhamento fantástico que é feito no seu CR. Para quê? Para que eu e você, a gente pudesse se conhecer. Existe aconselhamento pastoral que também ajuda isso. Olha quantos pastores aí na nossa igreja e outras igrejas. Quem sou eu? Se eu tenho problemas psiquiátricos, se eu tenho problemas psicológicos, que todo mundo diz isso, eu tenho o dever de procurar uma psicoterapia, eu tenho o dever de procurar um psiquiatra,
o neurologista que possa me ajudar. Eu preciso me conhecer. Amar é um processo, não é fácil. Somos egoístas e julgadores. Deus nos ama incondicionalmente e nos capacita a amar. Olha que coisa maravilhosa. Se o André me faz alguma coisa, eu não esqueço. Mas, como cristão, eu perdoo o André em Cristo. Mas eu não esqueço. Mas olha o que Deus diz quando nós pecamos e nos arrependemos. Ele diz assim: agora eu vou esquecer esse pecado. E mais, vou jogá-lo no fundo do mar para que jamais aconteça. Tinha uma senhora muito cristã que, numa igreja mais tradicional, sempre depois da celebração, ela chegava para o pastor e dizia: Cristo me revelou, Cristo me revelou, Cristo me revelou. E o pastor de uma igreja tradicional estava meio assim com isso. Aí o que é que ele disse? Ele vai para o pastor geral, conta e diz: fala o seguinte, diz para ela o que é que eu confessei para Deus na semana passada. Quero ver se ela sabe. Aí no outro domingo, ela foi para a igreja, depois do sermão. Aí o pastor disse: olha, irmã, tenho algo que eu não tenho resposta. Mas como Deus revela tanta coisa à senhora, eu conversei com o pastor e ele disse que na semana passada ele confessou algo para Deus. O que a senhora diz disso? A senhora muito sábia disse: Deus disse que esqueceu, por isso que eu não posso dizer. Não é maravilhoso? Deus esquece o nosso pecado quando nós verdadeiramente nos arrependemos, transformando dificuldade em possibilidade. Eu convido você que está no CR, está fazendo os passos. Vamos fazer essa aventura da restauração, a aventura da graça de Deus, a aventura do amor, a aventura do perdão. Vamos nessa aventura dizer que Deus é bom, Deus é muito bom. E que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pela sua ira. E no próximo passo, mais detalhadamente, vocês irão estudar sobre o perdão. Se o amor é um processo, o perdão também é um processo. Que Deus possa nos abençoar a cada passo do CR, mas não só a cada passo do CR. Sabe que o CR nos incentiva à medida que nós sentimos-nos perdoados por Deus, agraciados por Deus, crescendo na graça, na misericórdia. O CR em Deus nos ensina a ajudarmos pessoas que têm dificuldades parecidas com as nossas e outras dificuldades, para que a gente convide essas pessoas para o CR, para que essas pessoas possam ter a mesma graça, a misericórdia que nós estamos tendo, caminhando com Deus no CR. Tudo isso que eu falei, gente, alguém brincando disse:
num grupo de oração, Guilherme Falcão passa essa auréola de santo, mas eu tinha dito que eu não era santo, e eu não sou. Em Cristo, nós vamos nos santificando a cada dia, vamos crescendo a cada dia. E no Nordeste, quando alguém só tem remorso e não tem arrependimento, a pessoa precisa criar vergonha na cara. A pessoa precisa aprender a se arrepender. A pessoa precisa aprender a ter perdão. A pessoa precisa viver da graça, da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, comigo, com a igreja dele, agora e sempre. Amém.